Foi. Bom, nós vamos fazer a nossa apresentação agora do TCC-2, o estudo de casos de suporte de tubulação. Primeiramente, vamos apresentar a equipe. Meu nome é Gabata Maisonave Cabral e sou graduando de Engenharia de Mecânica na Unisa. Meu é Acácio José Luiz, Engenharia Mecânica da Unisa. Alexandre? Alexandre Mendes, graduando de Engenharia da Unisa. Eu sou Eduardo Monteiro da Rocha, graduando de Engenharia Mecânica da Unisa. Sou Isaías Fernandes, graduado em Engenharia Mecânica da Unisa. O nosso professor orientador é o professor José Francisco de Camargo Barros Júnior, que é mestre na Unisa. Bom, eu vou dar uma passada rápida aqui do TCC-1, que já foi feita a apresentação, apenas para relembrarmos o conteúdo. Tá? As plantas industriais geralmente são descritas pelo seu propósito, como planta de papel e celulose, ou óleo e gás, e em sua apresentação são mostrados os equipamentos que executam a função desejada, mas nem sempre as interconexões, como por exemplo as tubulações. As tubulações podem ser facilmente a maior parte dos projetos, como podemos verificar na imagem ao fundo, onde praticamente nem conseguimos ver os equipamentos atrás da tubulação. Como se trata da maior parte da planta, a tubulação precisa estar organizada e ter limites de movimentação definidos. Este objetivo é possível cumprir com a utilização de suportes de tubulação. Aqui foi onde a gente mostrou a tubulação, como ela acaba escondendo todos os equipamentos. A gente até acaba esquecendo que os equipamentos, eles surgem pela necessidade, quer dizer, a tubulação surge pela necessidade dos equipamentos. O objetivo do nosso trabalho é analisar os suportes secundários de forma a garantir a integridade física, dimensionando as estruturas corretamente. Os métodos. Suportes mal dimensionados podem trazer um risco grande tanto para a segurança dos funcionários de uma fábrica, quanto para o processo de operação em si, evitando o rompimento da operação. Eu expliquei para vocês que fizemos uma brincadeira aqui com esse caminhão, que dependendo da quantidade de toneladas ali, esse suporte secundário aqui, se ele estourar, ele acabar vir a colapsar, todo o peso vai ser absorvido por algum lugar. Pode ser um tanque de ácido, um vaso de pressão que trabalha com produtos químicos, ou até operadores ao redor, causando danos irreversíveis, né? Coisas até que possa até se perder uma vida, dependendo de quem estiver trabalhando próximo disso. Podemos fazer uma analogia também de uma tubulação industrial com uma mangueira de bombeiro, onde os bombeiros são os suportes. No caso de um bombeiro falhar, a mangueira irá perder a estabilidade. Também expliquei que se esse bombeiro aqui escorregasse, acontecesse alguma coisa, o primeiro perderia estabilidade e a mangueira não estaria direcionada para onde deveria ser. Podemos dividir os suportes em dois tipos, suportes primários e suportes secundários. Os suportes primários é aquele que ele fica preso diretamente na tubulação, e o suporte secundário, ele é utilizado para ligar o suporte primário a outro equipamento, ao solo, a uma estrutura maior. Os suportes primários são divididos em 4 categorias. Seria o apoio, que ele serve apenas para restringir o movimento na vertical do tubo, então, ou seja, ele não desceria apenas aqui nesse caso. O limite, que ele vai servir apenas de restrição axial de movimento do tubo, evitando que ele se movimente na direção do fluido, ele não vai fazer este movimento aqui. A guia, que é a restrição lateral do tubo, então o tubo não andaria nesta direção, porém na direção do fluido, sim, ele teria um certo movimento. E a ancoragem, que evita a movimentação e rotação do tubo em qualquer direção, geralmente soldado no tubo. Esse aqui geralmente é soldado. A partir de agora, nós vamos começar a apresentação do nosso TCC-2. O que eu falei até agora foi do projeto anterior, ok? Bom, em um projeto industrial de médio porte, existem em média 2.000 suportes secundários. Porém, devido a variáveis como geometrias e ajustes, se torna inviável a análise de todos. Sendo assim, geralmente são analisados apenas os casos mais críticos. Estes casos podem ser identificados pela carga e peso atuante no ponto do suporte, sendo acima de um valor pré-definido. Deve ser analisado matematicamente. Caso seja inferior, é ideal que seja utilizado cálculos de fácil execução. O suporte analisado foi projetado por um especialista de tubulação com mais de 20 anos de experiência na área. Por esse motivo, foi assumido de forma prematura que a solução utilizada era adequada, baseada em outros projetos anteriores. Esse artigo aqui, nós utilizamos, foi analisado o seguinte suporte, esse aqui que está no desenho, tá?
O suporte ele foi solicitado para restringir o movimento dessas 3 tubulações, que aqui serão identificadas como número 1, número 2 e número 3. A tubulação número 1 ela tem um diâmetro de 8 polegadas, o primário tem a função apenas de apoio e guia. A tubulação número 2 tem um diâmetro de 10 polegadas e o primário tem a função de apoio, guia e limite. E o tubo 3 tem um diâmetro de 8 polegadas e o primário tem a função apenas de apoio. Os perfis utilizados numa primeira tentativa por esse projetista de 20 anos de experiência foi o I6 por 18.6. Aqui são os perfis desenhados e também as dimensões dos suportes levantadas do projeto. Tá? Foi enviado essas dimensões tudinho para a tubulação, da tubulação para o cálculo de flexibilidade e nós recebemos as seguintes cargas. Isso de cada suporte, da tubulação 1, 2 e 3. Com esses dados anteriores, foi possível construir um modelo da simulação. Esse modelo aqui de simulação foi feito no sistema, que vocês já vão ver o que acontece. Neste modelo tem várias setas. A roxinha ali, ela simboliza o sentido das forças. Essa vermelha aqui indica a ação da gravidade e a verde, que são aqui nas laterais, são os pontos de restrição do sistema. Com a análise, foi possível verificar que o suporte vai colapsar quando a tubulação entrar em operação. Neste modelo, a gente pode verificar que a deformação do suporte, no ponto mais crítico, ela chegará a 6 vezes 10,2 milímetros, que seria o que está aparecendo aqui em cima, ó, que é bem nessa parte vermelha. Você viu que está entortando toda a tubulação, todo o suporte. Aqui vocês vão ver o vídeo de deformação feita no sistema. Ó. Ele vai fazer isso quando a tubulação começar a trabalhar. Com esse resultado insatisfatório, foi discutida uma solução viável, com o menor impacto possível. Daí nós resolvemos fazer a primeira solução que foi proposta, mudar então o perfil. Utilizar um perfil W 150 por 29.8, com as mesmas medidas. O perfil resistiria às tensões, porém a força que seria repassada para a estrutura onde o suporte é apoiado, aqui nessa parte de baixo, que nada mais é do que uma cobertura, causaria o colapso da estrutura abaixo, tornando-se inviável esta opção também, conforme mostra nessa figura aqui. Então, ou seja, essa primeira solução não foi viável também, devido ao peso do suporte em cima da estrutura. A segunda solução proposta foi utilizar o mesmo perfil, porém conectar o suporte estudado a outro suporte próximo. A união dos dois traria um equilíbrio de forças. Essa tabelinha aqui primeiro é daquele suporte que nós enviamos para a flexibilidade, o nosso suporte que está sendo estudado. Essa outra tabela aqui, ele é do suporte próximo, que vai ser conectado ao nosso suporte. Porém, esse suporte já existia no projeto, tá? Não é um que nós fizemos, nós apenas vamos utilizar ele como suporte. Com essa análise, né, foi possível verificar que a solução utilizada é o suficiente para absorver os esforços da tubulação passada, através dos suportes. Ó, este é o nosso suporte, esse daqui é o suporte que já existia lá no projeto, e nós acabamos fazendo essa interligação aqui entre os dois suportes. Com isso, é possível verificar na escala que o maior deslocamento passou a ser 3,394 milímetros, ou seja, muito inferior ao deslocamento anterior. Praticamente nem mexe, ó. Eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui da deformação, que foi aprovado no sistema, ó. Ele não faz nada, ó. Ele muda as corzinhas ali, que é onde está tendo as tensões da tubulação, porém acaba não movimentando nada. Com esse resultado, acabou sendo satisfatório e foi concluído o nosso estudo de caso. Concluímos com esse artigo que, inquestionavelmente, a experiência adquirida durante anos de trabalho resolve muitos problemas, inclusive facilita o andamento dos projetos, mas nem sempre o conhecimento empírico é suficiente e achar que sabe tudo pode simplesmente arruinar o projeto. Agora, a junção dos esforços do projetista, juntamente com os conhecimentos do engenheiro, cada um atuando em seu ponto mais forte e permitindo ser amparado no ponto mais fraco, é imensurável para a qualidade e confiabilidade do projeto. Os objetivos aqui propostos foram alcançados com êxito, visto que cargas utilizadas no início do experimento não estavam condizentes e foi feita uma força-tarefa, com vários envolvidos para a solução do problema. Hoje, este estudo é utilizado para diversos casos e foi registrado como lições aprendidas. Este estudo nos fez perceber a importância do conhecimento de caso, da pesquisa, da prática e do saber atuar em parceria como uma equipe. Faz toda a diferença na qualidade de entrega final do projeto. Problemas sempre existirão,
mas a forma com que lidamos com eles fazem toda a diferença para a nossa atuação. Aqui nós temos as referências utilizadas no nosso trabalho. Todos os livros que nós utilizamos e sites.